Eu vou colocar uma pimenta aqui na nossa conversa antes de passar para o Alexandre, porque durante lá o Gilmar Palusa, em que o Alexandre palestrava, despachava, o ministro dava prazo, comia bacalhau e tomava vinho, o ministro Flávio Dino disse que a política entrou em colapso, em curto-circuito, palavras do ministro, e defendeu a atuação do Supremo como um mediador. Essa conciliação, essa negociação, esse diálogo deve ser conduzido pela política. Na medida em que a política entra em colapso, em curto-circuito, em todos os países do mundo, isso se transforma numa busca de que o terceiro poder, de algum modo, arbitre. E aí o Supremo tem esses dois caminhos. Ou ele pode simplesmente decidir à luz, entre aspas, da letra fria da Constituição, ou ele pode, por esse caminho de inovação institucional, chamar à mesa os poderes políticos e tentar, de algum modo, que haja um entendimento. Porém, creio que não basta que ele seja acerca de uma única questão, porque o tema geral da responsabilidade fiscal transcende esse conflito concreto. Determinado setor social tem que pagar a conta, ou determinado poder tem que pagar a conta. E isso conduz a impasses. Então, eu imagino que na impossibilidade da política resolver, o Supremo, quem sabe, consiga, de algum modo, encaminhar algo que seja justo, socialmente justo. Justiça Socorro, posso fazer uma pergunta? Claro. Vai lá, Ana. Professor, o que seria inovação constitucional? Olha, Ana, exatamente isso que eu ia comentar, né? Quer dizer, eu acho que o ministro Dino ali foi pego com a mão na manga, né? Com a mão na fruta. Exatamente isso é o que não existe. Quer dizer, ou o Supremo ele diz, pode seguir a letra fria, que a letra não é fria, a letra só é fria se você desconsiderar a Constituição como algo quente. A letra da Constituição está bem clara e foi feita por nós todos e foi outorgada por outorgação do povo aos representantes legais que assim o fizessem. Então, a gente tem aqui a letra da Constituição ou uma inovação constitucional, mas veja, inovação constitucional quem faz é o Constituinte ou quem faz é o Parlamento por meio de emenda. Não existe a possibilidade de inovação constitucional ser feita pelo Congresso. Então, o que ele, traduzindo o discurso dele, Ana, ele está dizendo o seguinte, ou a gente segue a Constituição ou a gente inventa. E mais ou menos a gente viu que o Moraes seguiu esse segundo caminho. Deixa eu trazer o que disse também o advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi questionado por uma jornalista se ele iria aproveitar a viagem a Lisboa para tratar com os ministros do Supremo sobre essa derrubada do decreto presidencial relacionado ao IOF. Vamos ver o que ele respondeu à jornalista. Olha, eu tenho discutido com os ministros do Supremo, até pelo papel que exerço na Constituição de Advogado-Geral da União, antes mesmo de qualquer judicialização. Estão confessando, admitindo... Então, Código de Processo Civil, artigo 145, está escrito lá que é motivo de suspeição quando alguma parte ou algum envolvido aconselha-se com um dos juízes. Ele acabou de dizer que ele conversou com o ministro sobre o caso antes mesmo da judicialização. Ou seja, esses ministros com os quais ele conversou estão impedidos, não podem julgar. Agora, ele precisa dizer quais são esses ministros, ou esses ministros precisam aparecer e dizer. Até porque suspeição, julgar sob suspeição pela lei de impeachment é uma das causas de impeachment de ministro do STF. Está lá na lei. Uma das causas de impeachment de ministro do STF é julgar casos em que eles são suspeitos. Bom, se a gente tem aqui clareza a respeito disso, eu acho que a AGU, enfim, o Messias precisa se manifestar aos ministros. Agora, é isso, né? A gente apresenta a letra fria, como diz o ministro Dino, e ninguém liga a mínima, tudo corre normalmente.